Bom dia a todos os irmãos, a todos eles. Eu vos saúdo com a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso Deus, o autor e consumador da nossa fé, o único que é digno de ser reverenciado nesse dia. E hoje é o dia do Senhor, e hoje é o dia dedicado a Jesus, o nosso Deus. É hoje que todos os cristãos no Brasil e no mundo celebram a Jesus esse dia. Hoje ele é reverenciado, adorado. É hoje que ele ouve as orações do seu povo, aqueles que são verdadeiramente cristãos. Esteja ele na congregação ou não, esteja ele no trabalho ou não, esteja ele em casa ou não, esteja ele viajando ou não, esteja ele de plantão, o médico, o enfermeiro, o vigilante, o policial, esteja ele numa prisão, né? Porque tem muito crente na prisão, cristãos, irmão na fé. Não importa onde esteja, porque Jesus disse que o verdadeiro adorador não precisa de lugar. Ele disse à mulher samaritana, vem a hora, e já chegou, que o verdadeiro adorador adora o Pai, em espírito e em verdade. Então hoje é um bom dia, hoje é o dia do Senhor. Mas hoje também é um dia dedicado às mães, às nossas heroínas, aquelas que Deus colocou nesse mundo com uma missão de ser mãe. E não é fácil ser mãe. Ser mãe é mais do que ser mãe. Ser mãe é uma dádiva de Deus, de ter filhos que o amem, ter filho que submeta a ela, que se submeta a elas. Então, parabéns às mães, a todas as mães, as cristãs, as não cristãs, as ricas, as pobres, as negras, as brancas, enfim, todas as mães, parabéns para todas elas. Meus irmãos, eu quero ler um texto com vocês, que está aqui em Filipenses, que tem sido motivo da minha meditação nesses dias. Esse texto, eu já fiz um vídeo com esse texto, sobre essas coisas que Paulo se refere aqui, que aconteceram na sua trajetória, que tem servido de combustível. Vamos dizer que o Evangelho não parou por conta dessas coisas que aconteceram com ele. Lê o texto comigo. Abra sua Bíblia. Você que tem ela aí, assim como eu tenho aqui, num caderno, né? Você quer um caderno, um livro. Ou você que tem ela no seu smartphone, ou tem ela aí no seu tablet, não importa. Leia ela sempre, é a palavra de Deus. Paulo vai dizer assim, ele está preso aqui, né? O apóstolo Paulo está preso em Roma, sua primeira prisão domiciliar. Ele foi preso 2 vezes em Roma, e aqui é a sua primeira prisão domiciliar. Ele tem liberdade de receber visita, parente, amigo, irmão na fé. E ele escreve uma carta aos irmãos de Filipenses. Olha o verso 12. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho. E que coisas são essas? Que coisas são essas que Paulo se refere aqui na carta aos Filipenses? Uma coisa é certa, irmãos, são coisas que não atrapalhou a pregação do Evangelho, mas são coisas que fez e trouxe muito sofrimento ao apóstolo Paulo, e que não estão narradas aqui no livro de Filipenses. Para a gente ter acesso a essas coisas que Paulo se refere, temos que recorrer a outro livro, o livro de Atos dos Apóstolos. É lá que Lucas vai narrar alguns fatos que contribuíram para o progresso do Evangelho. Se bem que Lucas não vai ser exaustivo, ele não vai trazer todos os detalhes. Mas essas coisas estão numa sequência muito lógica. Se você ler Atos capítulo 9 até 28, e é bom que você leia o livro todo, mas coisas que Paulo se refere aqui vai estar narrada provavelmente a partir do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Até o capítulo 28 você vai entender com muita clareza essas coisas que aconteceram a Paulo ou a Saulo de Tarso. A princípio, né, ele, como tinha seu nome de Saulo, o nome judaico, e depois ele passa a ter o nome de Paulo, que é um nome
romano, Paulo de Tarso. Só Paulo, Saulo de Tarso, porque ele é de Tarso. No primeiro vídeo nós vimos 3 fatos que podem nos dar a entender que sejam uma dessas coisas que Paulo se refere aqui. Quais foram os 3 fatos que nós vimos? Em primeiro lugar, a perseguição em Damasco. Assim que Paulo é convertido, ele entra na sinagoga de Damasco, prega de forma ousada, prega Cristo, a sua pregação é teológica, é cristocêntrica, e ele nessa pregação afirma que, categoricamente, que Jesus é o Filho de Deus. As pessoas não entendem muito bem aquilo ali, porque eles começam a perguntar, não é esse o criminoso? Não é esse que exterminava os crentes? Como é que agora está pregando a Jesus? Não entenderam muito bem. E Paulo, além de afirmar, ele confirma, na verdade ele demonstra que Jesus é o Cristo, e parece que demonstrar é mais do que afirmar. Parece que demonstrar tem um peso maior, porque é trazer prova do que ele está falando. E nessa demonstração os judeus ficam confundidos, confusos, sem saber o que fazer, atônitos por ali. Eles decidem uma coisa, qual é? Tirar a vida de Paulo. Não, esse homem tem que morrer. Esse homem tem que morrer. Eles cercam a cidade, cercam as portas da cidade, eles estão de plantão dia e noite, noite e dia, e Paulo vai ter que fugir e foge pela muralha da cidade. Esse é o primeiro fato que nós vimos no primeiro vídeo. Depois você pode ler Atos capítulo 9, a partir do verso 20. O segundo fato que acontece com Paulo é, em seguida, ele vai procurar refúgio em Jerusalém, e lá ele é rejeitado pela igreja. Então, se ele é perseguido em Damasco por pregar, ele é rejeitado em Jerusalém. Os irmãos não acreditam que ele seja o apóstolo, que ele seja um discípulo. Os irmãos não acreditam, pensam que eles estão blefando, tem medo de sair. Barnabé chega, apazigua a coisa, entrega a ele os apóstolos, recomenda a ele aqueles que eram os líderes da igreja, Pedro, Tiago, João, principalmente, são os esteios da igreja, e ali ele tem uma certa tranquilidade em Jerusalém. Entra, sai, discute com os helenistas, mas tem que sair de Jerusalém. Às pressas, Deus quer que ele saia de Jerusalém. Esse é o segundo fato. Terceiro lugar, ele é esquecido em Tarso. Pelo menos 10 anos lá em Tarso esquecido. A igreja está crescendo, a igreja está em todo vapor, ela está evangelizando, ela está trazendo à tona o evangelho não apenas em Jerusalém. Ela sai das 4 linhas de Jerusalém, entra em Antioquia da Síria. O que é que acontece em Antioquia? Uma grande igreja surge em Antioquia. E o que é que Deus quer ensinar a Paulo aqui com tudo isso? Deus quer dizer para Paulo, olha Paulo, a obra é maior do que o mensageiro, Paulo. A obra é muito maior que o mensageiro. E era bom que a gente entendesse isso, né, irmão? Porque tem muita gente que acha que a obra só anda com ele. Não é verdade. Então nós paramos aqui, o esquecimento de Paulo em Tarso. E nós fechamos com essa igreja de Antioquia. Uma igreja pastoreada por Barnabé, depois por Paulo e Barnabé, Saulo e Barnabé. Uma igreja crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. Uma igreja potentuosa, uma igreja maravilhosa. E eu falei de 2 pontos de destaque aqui nessa igreja de Antioquia. O primeiro deles foi que foi pela primeira vez um discípulo chamados cristãos. Até então, eles eram chamados de discípulos, ou aqueles que é do caminho, que segue o Nazareno. E agora eles são chamados de cristãos. Alguém já disse que essa palavra cristão quer dizer uma miniatura de Cristo, ou um Cristo menor. Não sei, mas o ponto é que eles são chamados de cristão. Provavelmente a palavra cristão, eu creio que o nome mais apropriado a ela é aqueles que seguem o cristianismo, ou Cristo, literalmente falando. O segundo destaque é que essa igreja, além de ser chamada cristão ali, ela serve como base missionária para Paulo. Ela funciona como um quartel-general. Paulo fez, pelo menos narrado por Lucas aqui, 3 viagens missionárias.
E Paulo usa Antioquia como a base de ida e volta para a cidade. Então, nós fechamos aqui nessa questão de Antioquia. Pois bem, agora o cenário está pronto para a primeira viagem missionária. E o detalhe que eu quero chamar a atenção dessa viagem missionária é o seguinte, veja Atos capítulo 13. Atos 13 tem um detalhe aqui importante. Olhe aí o capítulo 13 de Atos. Olha o verso 1 do capítulo 13. Abra sua Bíblia. Vamos dar uma passeadazinha na Bíblia. Diz o capítulo 13, 1. Havia na igreja de Antioquia, essa que estava pastoreada por Barnabé e Saulo, né? Profetas, olha lá, e mestres. 2 ofícios. Profetas e mestres. Quem são eles? Lá vem Barnabé, Simeão, por sobrenome Negé, é provavelmente isso, né? Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso de Herodes e Herodes, o tetrarca, e Saulo. O que é que eles estão fazendo? Verso 2. Servindo eles ao Senhor. E desse servo é escolhido para a primeira viagem missionária 2 homens. Quem são os 2 homens? Barnabé e Saulo. Esse é o detalhe. Não é Saulo que é escolhido como líder da caravana. É Barnabé. E Deus aqui está ensinando outra coisa para Paulo. Se em Tarso ele passou 10 anos no anonimato e Deus está ensinando a ele o valor da obra, que é maior do que o obreiro, agora Deus está ensinando para Saulo, irmãos, o valor da liderança. Ou seja, antes dele ser líder, ele tem que aprender a ser liderado. E sai a primeira viagem missionária aqui, como sendo líder Barnabé e não Saulo. E quem escolheu ele foi o Espírito Santo. O Espírito Santo escolhe e envia. Algo acontece nessa primeira viagem missionária. O que é que acontece? Quando ele chega em Páfos da Panfilha, aqui em Atos capítulo 13, verso 13, aqui acontece o seguinte. Um auxiliar chamado João Marcos retorna, volta para Jerusalém. E nós não sabemos qual foi a razão ou as razões dele ter voltado para Jerusalém. O ponto é que ele volta de Jerusalém. Alguns sugerem que foi a questão das dificuldades que ele encontraram no meio do caminho. Realmente foi muito difícil aqui. Primeira viagem, missionária, ainda meio, como Maria de primeira viagem, muita dificuldade. Alguns sugerem que foi isso. Outros sugerem que foi a troca da liderança, porque a essa altura o líder não é mais Barnabé, mas Saulo é o líder. Aí João Marcos, meio constrangido com a situação, volta para Jerusalém. O fato é que nós não sabemos, o fato é que ele voltou para Jerusalém. Mas eles prosseguem viagem, Saulo e Barnabé, ou Paulo e Barnabé, prosseguem viagem. E agora eles chegam, que é o meu segundo ponto aqui, eles chegam em Listra. Claro que passam em outras cidades, Icônio, Derbe. Ali em Listra, Paulo cura um coxo. E diz que aqui em Listra, Paulo é apedrejado. Esse aqui é o quarto fato na trajetória de Paulo em que nós estamos fazendo, em que eu quero destacar. 4 fatos. Não vamos perder de vista aqui. Primeiro, perseguido em Damasco. Segundo, rejeitado em Jerusalém. Terceiro, esquecido em Tarso. Quarto, apedrejado em Listra. Capítulo 14, verso 19, diz assim. Desculpem, olha o verso 19. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia. E essa Antioquia aqui provavelmente não é a Antioquia da Síria, mas a Antioquia da Pisídia, porque existia 2 Antioquias, a da Síria, que era a capital de Damasco, Damasco é a capital da Síria, e a Antioquia da Pisídia, que era aquela região da Galácia ali, de Listra, Icônio, olha aí, Antioquia e Icônio, instigando as multidões e apedrejando a Paulo, arrastando-no para fora da cidade, dando por morto. Irmão, olha só.
O mensageiro aqui é apedrejado. O apóstolo Paulo é apedrejado em Listra. E o que é que Paulo está fazendo em Listra? Paulo não está em Listra como um turista. Ele não está fazendo uma viagem turística, ele está sendo um missionário, um pregador do Evangelho, dentro do cronograma de Deus, fazendo a vontade de Deus. E esse texto aqui ele é muito interessante porque ele não é bem visto no mundo em que nós estamos vivendo. O Evangelho em que nós vivemos hoje não combina muito com esse texto aqui. Porque a ideia que se tem de Evangelho hoje é que o crente é imbatível. O crente ele não adoece, o crente ele não é vítima de assalto, o crente ele não é vítima do desemprego, vítima de calúnia. O crente ele é intocável, ele não tem problema na família, nada acontece com o crente. E até porque nós temos hoje uma teologia falsa, uma teologia diabólica, que é a teologia da prosperidade. E essa teologia tem como base o quê? Se Deus é o que Ele é, todo-poderoso, você não pode permitir doenças, você não pode sofrer, você não pode comer a pior comida, você não pode morar na pior comunidade, você não pode vestir as piores roupas. Você tem que comer bem, você tem que se vestir bem, você tem que morar num lugar de destaque. Você é forte, você tem um Deus Todo-Poderoso. E tem alguns que dizem o seguinte: não, coloque Deus no canto da parede. Outros têm a ousadia maligna de dizer assim: se Deus não fizer, eu rasgo a Bíblia. Pode rasgar a sua Bíblia, porque Deus ele não está submetido às nossas vontades. Deus é Deus. Veja o mensageiro do Evangelho aqui apedrejado e dado por morto. Mas Paulo vai dizer que as coisas que aconteceram com ele, vai dizer Filipenses 1:12, o texto que nós lemos, não impediram a pregação do Evangelho, mas serviu como estímulo, serviu como algo para o crescimento do Evangelho. Realmente aqui ele é dado por morto, mas ele não desiste, ele não esmorece. Aí no verso 21 diz que, e tendo anunciado o Evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia. Voltaram para o lugar onde tinha sido apedrejado. Como é que pode um negócio desse? Voltaram para lá. Mas qual é o objetivo de Paulo voltar para essas cidades? Paulo volta para essa cidade, irmãos, para fazer 4 coisas importantes. E essas 4 coisas que ele fez nessas cidades está relacionada com missão e pastoreio. Quais foram as coisas importantes que ele foi fazer? Primeiro, verso 22, fortalecer a alma dos discípulos. E Paulo aqui não é apenas o missionário. Ele agora é missionário e pastor. Ele agora está fortalecendo, porque a perseguição, de certo ponto, enfraquece o crente neófito. O novo convertido não entende muito bem o que significa perseguição. O que significa, irmão, ver o pastor ser preso, o pastor ser torturado, ser massacrado, ser apedrejado e dado por morto, como foi Paulo. E Paulo aqui fortalece as almas dos discípulos. Em segundo lugar, ele exorta os discípulos a permanecerem firmes na fé. Verso 22. Exortando-os a permanecer firmes na fé. A fé aqui é a verdade, é o Evangelho. A fé em Jesus, a fé na palavra de Deus. Permaneçam firmes, não esmoreçam, não retrocedam, sigam em frente, não voltem atrás, creiam cada vez mais. Terceiro lugar, mostrar aos discípulos, irmãos, a importância do reino de Deus em relação à tribulação. Olha o final do verso 22. E mostrando que através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Olha como Paulo aqui é cirúrgico em relação ao reino e tribulações. Qual é o maior? O reino. Mas para entrarmos no reino,
é importante também passarmos por tribulações, porque muitas vezes a tribulação serve como um parâmetro para ver para saber quem tem fé, para saber quem está firme, para saber quem realmente é cristão. Muitas das vezes não. Às vezes a tribulação ela enfria muita gente, às vezes a tribulação tira a paz de muita gente, mas muitas das vezes a tribulação fortalece o coração de muitos crentes. Então Paulo está dizendo para eles, olha, importa-nos entrar no reino de Deus, mas para isso temos que passar por tribulações. Provavelmente, Paulo aqui deve dar o seu exemplo. Lógico que o exemplo maior de todas as tribulações é o de Cristo. Mas Paulo, quando pregava, é provável que ele falava das tribulações de Cristo, mas também as deles. Provavelmente ele está dizendo aqui para os irmãos, olha, isso que me aconteceu aqui em Listra, fui apedrejado a ponto de alguém dizer que eu morri, não é nada porque eu já enfrentei isso. Eu fui perseguido em Tarso, aliás em Damasco, quando pregava, afirmava que Jesus é o Cristo. Eu fui rejeitado em Jerusalém, quando me aproximei dos irmãos, eles não acreditaram em mim. Eles pensavam que eu estava blefando para prendê-los novamente, para tentar ser aquele Paulo, perseguidor, implacável, fera selvagem. Eu fui esquecido em Tarso, quando a igreja estava crescendo, a igreja estava em pleno vapor, eu estava lá no anonimato. E agora eu fui apedrejado em Listra. Importante que entramos no reino de Deus, mas temos que passar por muitas perseguições. O reino de Deus está lá na frente, está aqui lá na frente. Mas para chegarmos lá, desse reino que nós já temos que passar por muitas tribulações. Jesus disse assim, no mundo, ou nessa vida, passai por muitas tribulações. Então essa é a terceira coisa que Paulo faz. Primeiro ele fortalece, segundo ele exorta, terceiro ele mostra que as tribulações têm a ver com o reino de Deus. Na verdade o reino de Deus não é tribulações, mas tribulações faz parte dele. Faz parte dele. Chega um dia que Deus não pode, chega um dia que Deus vai nos livrar dessas tribulações, quando ele nos levar para o reino de sua glória. Mas Paulo veio fazer uma quarta coisa, qual foi? Promover eleição de pastor. Olha o verso 23. E promovendo-lhe em cada igreja, o que? A eleição de presbíteros, de pastores, para pastorear aquele rebanho. Olha, irmãos, missão e pastoreio não estão desvinculados. Não são duas coisas separadas. São duas coisas juntas. O missionário pode ser também o pastor. E não adianta você fazer discípulo, deixar os discípulos à toa. Deixar os discípulos entregue a sua própria sorte. É necessário fazer discípulo e discipular discípulo. E ensinar discípulo. Jesus disse assim, ide fazer discípulo. Primeiro você faz discípulo ensinando-os a guardar todas as coisas. Então Paulo aqui, ele segue rigorosamente esse mandato de Jesus. Ele vai fazer discípulo, mas deixa a igreja nos cuidados de pastores e mestres, presbíteros, para trazer os ensinos que Cristo trouxe para a sua igreja. Agora, a primeira viagem missionária tem um fim, ou um término. Com sucesso, o missionário Paulo foi apedrejado, mas o reino de Deus ficou implantado lá. O reino de Deus prevalece. Embora que o missionário pague com a própria vida, o reino de Deus fica lá. Louvado seja Deus. Agora é hora de voltar, e voltar em bom estilo. Diz no verso 26 que dali navegaram para Antioquia, e a Antioquia aqui é a da Síria. É aquela que tem uma igreja que patrocina as viagens missionárias. Onde tinham sido recomendados a graça de Deus para a obra que haviam já cumprido. O que é que eles vão fazer ali? Verso 27.
ali chegados na igreja, reúnem a igreja, né? E relataram quantas coisas fizeram Deus. Olha que coisa linda isso aqui. Quantas coisas fizeram Deus com eles. E como abriram aos gentios a porta da fé. Eu creio que Paulo fala aqui sobre as suas perseguições. Eu creio que sim. Mas não é o ponto. O ponto aqui é a fé que os gentios abraçaram. E ele vai dizer aos romanos, se não há quem, como crerão se não há quem pregue? A fé que os gentios abraçaram. No capítulo 13, tem um relato de Lucas interessante. Diz que Paulo, ele chega para pregar, ele fala um sermão aqui em Antioquia, e Antioquia aqui é da Pisídia, um sermão histórico, maravilhoso, recheado de verdades aqui. E verdades pilares do cristianismo. E quando chega no verso 42, diz assim, ao sair eles, rogaram-lhe que no sábado seguinte lhe falassem as mesmas palavras. Olha, Paulo, venha novamente no sábado e fala o mesmo sermão. No verso 44 diz que no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Coisa rara hoje, hein? Quase toda a cidade afluiu ou se reuniu para ouvir a palavra de Deus. Mas veja o verso 45. Mas os judeus, vendo as multidões, tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava. Os judeus contradiziam e blasfemavam o que Paulo falava. Paulo toma uma decisão e é deixar aqueles judeus, e a decisão que ele toma não é baseada nele mesmo, ele diz no verso 47, porque o Senhor assim o determinou. O quê? A pregação para a salvação aos gentios. Verso 48. Os gentios, ouvindo isso, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E creram, quem? Todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Olha que coisa interessante aqui. Eles não creram para serem destinados à vida eterna. Não foram. Não foi assim. Eles creram porque haviam sido destinados à vida eterna. Primeiro Deus destinou para a vida eterna. Depois ele crê na pregação do Evangelho. Quem? Os gentios. E é sobre essa fé aqui que Paulo está narrando à igreja de Antioquia. Paulo está dizendo, olha, os irmãos gentios creram na palavra de Deus. E permaneceram um pouco de tempo com os discípulos, porque depois eles voltam já a fazer a segunda viagem missionária. É necessário a segunda viagem missionária urgente. E é o ponto em que nós iremos tratar aqui, se Deus quiser, no próximo vídeo. Porque agora o nosso tempo já esgotou. Se Deus permitir, oramos a Deus que sim, que a gente retorne para falar dessas coisas que aconteceram, Paulo. Nosso objetivo é chegar até a Roma, fazendo uma retrospectiva do que aconteceu, que não serviu de empecilho, mas sim para o progresso do Evangelho. Que Deus nos ajude, que Deus nos conceda essa graça, que possamos ter dele esse privilégio de evangelizar todos os povos da terra. E ele convoca eu e você. Nós somos comissionados nesse momento para levar essa palavra. Portanto, meu irmão, pega esse vídeo aí, simples como ele está aí, numa linguagem, talvez sem nenhuma sofisticação, não é? E leve para outra pessoa. Quem sabe você pode ser um instrumento de Deus na convenção de outras pessoas. Outras pessoas podem ouvirem e crer nessa palavra. E acreditar em Jesus como seu único Deus verdadeiro. Como aquele que veio nos salvar, nos redimir do cativeiro da corrupção. Que veio nos libertar do império das trevas. Que trouxe luz às nossas vidas. Que trouxe a graça da salvação para todos nós. Tenham um bom dia. Fiquem todos com Deus. E até a próxima, se Ele assim permitir. Em nome de Jesus, no nome do Senhor.